Aos 78 anos, Sally Field conta finalmente a verdade sobre Robin Williams. Sally Field nasceu. Sally Margaret Field, a 6 de novembro de 1946, em Pasadena, Califórnia. Field cresceu numa família intimamente ligada à indústria do entretenimento. A sua mãe Margaret Field era atriz, enquanto o seu padrasto Jock Mahoney era também um conhecido ator e duplo. Estas influências iniciais, juntamente com o vibrante ambiente cultural do sul da Califórnia, ajudaram a nutrir a sua sensibilidade artística e proporcionaram-lhe uma compreensão profunda dos desafios e recompensas de uma vida no mundo do entretenimento. Field ganhou destaque na década de 1960 com o seu papel de estreia na sitcom televisiva ligeira Gidget, exibida entre 1965 e 1966. Apesar de a série ter durado apenas uma temporada, a sua interpretação da adolescente espirituosa jovem e com quem o público se identificava tornou-a um nome conhecido em todos os lares. Deu seguimento a este sucesso com outro papel icônico na TV em A Noviça Voadora, The Flying Nun, de 1967 a 1970, onde interpretou a irmã Bertriel, uma noviça excêntrica cujo hábito lhe permitia, literalmente, voar. Embora a premissa fosse fantasiosa e por vezes limitada, o charme natural e o timing cômico de Field sustentaram a série e consolidaram o seu lugar como uma das estrelas mais acarinhadas da televisão da época. À medida que a sua carreira se desenvolvia, no entanto, Field sentiu o desejo de se libertar dos papéis estereotipados que tinham definido os seus primeiros anos. Determinada a ser levada a sério como atriz dramática, dedicou-se intensamente ao treino, incluindo no estúdio de atores com o lendário Lee Strasberg. A sua perseverança foi recompensada quando assumiu papéis mais complexos e exigentes, comprovando a sua extraordinária versatilidade. A sua prestação no telefilme Sybil de 1976, no qual interpretou uma jovem que lutava contra a perturbação dissociativa de identidade, foi um momento decisivo na sua carreira. O papel exigia uma imensa intensidade emocional, e a prestação crua e destemida de Field valeu-lhe um prêmio Emmy e uma ampla aclamação da crítica. Isso consagrou-a como uma atriz séria, capaz de lidar com material desafiante, e mudou para sempre o percurso da sua carreira. O final da década de 1970 e a década de 1980 marcaram uma era dourada para Field, durante a qual se tornou uma das atrizes principais mais respeitadas de Hollywood. Venceu o seu primeiro Oscar de melhor atriz pelo seu papel em Norma Rae de 1979, onde interpretou uma mulher da classe trabalhadora do sul dos Estados Unidos que se torna uma apaixonada ativista sindical. O filme não só mostrou a sua força como atriz, como também impactou o público pela sua poderosa mensagem social. Apenas alguns anos depois, Field ganhou o seu segundo Oscar de melhor atriz pelo seu papel em Um Lugar no Coração, 1980, e Uma História Comovente passada durante a Grande Depressão. O seu discurso de agradecimento pelo prêmio incluiu a agora famosa frase: "Vocês gostam de mim? Agora gostam de mim." Um momento que se tornou um dos mais memoráveis da história dos Oscars. Ao longo das décadas, Field continuou a equilibrar a sua carreira entre o cinema, a televisão e o teatro, demonstrando a sua adaptabilidade e dedicação à sua arte. Participou numa vasta gama de filmes, incluindo Smokey and the Bandit Mill, 1977 Steel Magnolias, 1989 Mrs. Doubtfire, 1993 e Forrest Gump, 1994, deixando em cada um deles uma impressão duradoura no público com a sua capacidade de transmitir calor, empatia e profundidade às suas personagens. Na televisão, continuou a brilhar com papéis em séries como Brothers and Sisters, 2006, 2011, que lhe valeram mais um
M destacou-se também nos palcos da Broadway, protagonizando produções como The Glass Menagerie, onde a crítica elogiou a sua presença teatral. A sua carreira posterior tem sido igualmente impressionante. Em 2012, recebeu aclamação generalizada pela sua interpretação de Mary Todd Lincoln no filme Lincoln, de Steven Spielberg, papel que lhe valeu uma nomeação para os Oscars. Mesmo aos 70 anos, continuou a trabalhar constantemente, demonstrando uma paixão inabalável por contar histórias e representar. Para além das suas conquistas profissionais, Field é também admirada pela sua autenticidade, honestidade e resiliência na vida pessoal. Sempre falou abertamente sobre os desafios que enfrentou, incluindo a luta contra a insegurança, as pressões de Hollywood e as relações pessoais. Em 2018, lançou a sua autobiografia In Pieces, na qual detalhou com franqueza o seu percurso de vida, os altos e baixos da carreira e as suas lutas pessoais, incluindo dinâmicas familiares complexas e a sua própria jornada de autodescoberta. O livro foi elogiado pela sua honestidade crua e profundidade emocional, assim como a sua atuação. A vida pessoal de Sally Field sempre foi alvo de curiosidade pública, não só pela sua fama como atriz, mas também pelos caminhos singulares que as suas relações e a sua família trilharam paralelamente à sua carreira. Field casou-se pela primeira vez em 1968 com Stephen Craig. Na altura, Field estava ainda no início da sua carreira de atriz, tendo conquistado a atenção nacional com o seu papel de destaque em Gidget, e mais tarde em A Noviça Voadora. O seu casamento com Craig representou um ponto de ancoragem na sua vida, oferecendo-lhe uma sensação de estabilidade, enquanto navegava pelo mundo acelerado de Hollywood. Embora a relação tenha enfrentado os seus desafios, levando à separação em 1973 e ao divórcio em 1975, os anos que partilharam juntos foram profundamente significativos para Field, pois foi durante este período que se tornou mãe pela primeira vez. O casal teve 2 filhos, ambos com carreiras de sucesso em áreas criativas, refletindo a influência artística da mãe. O primeiro filho, Peter Craig, nasceu em 1969. Peter cresceu imerso num mundo de narrativa e cinema, e na vida adulta canalizou essa inspiração para se tornar romancista e argumentista. O seu trabalho foi reconhecido em Hollywood, onde escreveu ou contribuiu para grandes filmes, entre os quais Atração Perigosa, 12 Heróis, Top Gun e Maverick. O seu segundo filho, Eli Craig, nascido em 1972, também herdou o amor pelo cinema, embora se tenha inclinado para a representação e a realização. Eli ficou conhecido pelo seu trabalho como ator e cineasta, com créditos que incluem a realização da comédia de terror de culto Tucker e Dale vs. Maldade para Field. A maternidade sempre foi uma parte fundamental da sua identidade, e ela equilibrava frequentemente as exigências de Hollywood, com a sua dedicação à educação de Peter e Eli, garantindo que os seus filhos tivessem uma educação o mais normal possível, apesar dos holofotes. Após o fim do seu casamento com Craig, a vida pessoal de Field tomou outro rumo quando iniciou uma relação de grande impacto com o ator Burt Reynolds em 1976. O seu romance rapidamente cativou a imaginação do público, em parte porque eram um dos casais mais glamourosos de Hollywood no final da década de 1970 e início da década de 1980. Field e Reynolds não eram apenas um casal, mas também colaboradores, profissionais, contracenando em 4 filmes: Smokey and the Bandit 1977. A sua sequela, Smokey and the Bandit 1980. A Comédia Negra, The End 1978. E a Comédia Negra de Ação, Hooper 1978. A química entre ambos no ecrã refletia a paixão que sentiam na vida real, e a dupla tornou-se uma das mais faladas tanto no cinema como nos tabloides. No entanto, como muitos relacionamentos em Hollywood, o deles era complicado. Embora se amassem muito, as suas diferentes personalidades e a pressão da fama criaram tensão.
Após 4 anos juntos, o casal separou-se oficialmente em 1980. Ainda assim, a ligação entre ambos manteve-se suficientemente forte para que mantivessem uma relação intermitente até 1982, quando finalmente terminaram definitivamente. Reynolds, em particular, falaria abertamente mais tarde sobre o seu amor duradouro por Field, chamando-lhe frequentemente aquela que me escapou. Para Field, embora o romance não tenha durado, representou um capítulo importante e formativo na sua vida, que moldou o seu percurso pessoal, tanto quanto influenciou o seu percurso profissional. Em 1984, Field decidiu dar mais um passo em direção à construção da sua vida familiar, ao casar com o seu segundo marido, o produtor de cinema, Alan Greisman. Esta união marcou uma nova era na sua vida, e juntos tiveram um filho, Samuel Sam Greisman, nascido em 1987. Ao contrário dos seus meios-irmãos mais velhos, Sam seguiu uma carreira em grande parte longe dos holofotes de Hollywood, embora se tenha aventurado na escrita e na realização trilhando o seu próprio caminho. Field sempre falou com orgulho de Sam e apoiou-o publicamente, principalmente quando este se assumiu como gay, tornando-se uma defensora dos direitos LGBTQ, o que reflete a profunda ligação que partilha com os seus filhos. Apesar dos esforços para construir um casamento duradouro, Field e Greisman acabaram por se divorciar em 1994. Embora a separação tenha sido sem dúvida difícil, reforçou um tema recorrente na vida de Field, a sua notável resiliência e capacidade de equilibrar os desafios pessoais com o seu sucesso profissional contínuo. Ao longo dos seus casamentos, relacionamentos e papel como mãe, Sally Field sempre demonstrou que a sua vida privada era tão rica e complexa como as personagens que interpretou no ecrã. Cada capítulo, desde os seus primeiros anos com Stephen Craig, passando pelo romance relâmpago com Burt Reynolds até ao seu casamento com Alan Greisman, moldou-a, não só como atriz, mas também como uma mulher que abraçou o amor, suportou decepções amorosas e, por fim, encontrou a realização no seu papel de mãe de 3 filhos, que refletem a sua criatividade e força de formas únicas aos 78 anos. Sally Field viveu uma vida longa e extraordinária, repleta de triunfos, pessoais tristezas e uma carreira que lhe garantiu um lugar permanente na história de Hollywood. Nos últimos anos, chegou a um ponto de reflexão em que se sente mais à vontade para partilhar verdades sinceras sobre a sua vida e as pessoas que a marcaram profundamente. Uma das revelações mais surpreendentes e emocionantes surgiu quando falou sobre a sua relação com o falecido Robin Williams, o brilhante ator e comediante cuja presença dentro e fora do ecrã deixou uma marca inesquecível em gerações de espectadores. Nas suas próprias palavras, Field admitiu o quão complexos eram os seus sentimentos em relação a Williams. Eu amava-o verdadeiramente, mas não era um romance. Era mais complicado do que isso. Revelou ela, falando abertamente sobre como as suas vidas se tinham cruzado tanto a nível profissional como pessoal. Os seus caminhos cruzaram-se de forma memorável no set do adorado filme de 1993. Uma Ama Quase Perfeita, onde Field interpretou Miranda Hillard, a ex-mulher da personagem de Williams. Para milhões de espectadores, a química entre os dois era inegável. Discutiam, trocavam farpas e, no entanto, por baixo de tudo isto havia um afeto que parecia genuíno, quase demasiado real para ser apenas guião. Field confessou que esta proximidade não era apenas representação. Isso refletia o vínculo profundo e complexo que ela tinha com Williams durante aquele período. Mas Field também reconheceu que os seus sentimentos estavam impregnados de tristeza e arrependimento. Sinto muito a falta dele. Mas também sei que nem sempre disse as coisas que deveria ter dito enquanto ele foi vivo. Admitiu com uma honestidade desarmante.
Este tipo de vulnerabilidade é algo que Field abraçou nos seus últimos anos, falando abertamente sobre a culpa que pode surgir ao perder alguém demasiado cedo. Para ela, Robin Williams não era apenas um colega de elenco, mas também um amigo com quem partilhava um tipo raro de intimidade. Emocional mesmo que não fosse o tipo tradicional de história de amor que as pessoas costumam esperar. Ela recordou como trabalhar com Williams era como entrar noutro mundo. A sua mente era extremamente rápida, repleta de ideias intermináveis, piadas e explosões de energia que deixavam todos no set sem fôlego. Robin era exaustivo. No melhor sentido da palavra, disse Field. Fazia-te rir até te doer a barriga, e depois, quando pensavas que ele não te podia surpreender mais, dizia algo tão sensível, tão terno, que te partia o coração. Para ela, esta era a essência de Williams, o palhaço e o poeta, o turbilhão e a quietude, tudo numa só pessoa. No entanto, por detrás da alegria, Field admitiu que pressentia sempre uma corrente subterrânea de dor em Williams, algo que a fazia protegê-lo instintivamente. Eu conseguia ver a tristeza mesmo quando ele fazia rir. Toda a gente, explicou ela. Carregava-o como uma sombra, uma que nunca o abandonava completamente. Olhando agora para trás com a perspectiva que a idade e a experiência trazem, Field arrepende-se de não se ter aproximado mais, de não se ter esforçado mais para aliviar esse fardo. Ele disse que por vezes se pergunta se ele alguma vez compreendeu verdadeiramente o quanto era amado e querido, não apenas pelo mundo, mas também pelas pessoas que lhe são mais próximas. As suas reflexões sobre Williams não se resumiam à tristeza, mas também à gratidão. Tenho muita sorte por tê-lo conhecido da forma como o conheci, disse ela suavemente. Não era apenas um gênio, era uma alma profundamente humana. E acho que era isso que as pessoas viam no ecrã. Alguém que conseguia fazê-las rir e chorar ao mesmo tempo, porque era isso que ele realmente era. Para Field, Robin Williams continua a ser uma lembrança do frágil equilíbrio entre a luz e a escuridão, e da importância de dizermos as coisas que muitas vezes guardamos para nós até que seja tarde demais. Agora, aos 78 anos, Sally Field decidiu que não se quer conter mais. Ao finalmente partilhar estas verdades sobre Robin Williams, ela não está apenas a prestar homenagem a um ídolo, mas também a oferecer uma lição sobre o amor, a honestidade e a natureza efêmera do tempo. As suas palavras servem tanto como uma celebração do brilhantismo de Williams, como uma confissão sincera das suas próprias conversas inacabadas com ele. Um lembrete para todos nós de que devemos expressar as nossas verdades antes que a oportunidade escape. Nas suas memórias sinceras, Sally Field falou sobre um capítulo profundamente vulnerável da sua vida, revelando que no final da adolescência sofreu o que descreveu como uma depressão severa. Não se tratava de uma tristeza passageira ou de uma luta temporária, mas sim de um peso emocional profundo e avassalador que influenciava quase todos os aspectos da sua existência. Para Field, estes anos foram marcados por uma turbulência interna, que muitas vezes não conseguia explicar aos outros. E como muitos jovens daquela idade, sentia-se isolada no seu sofrimento. A pressão de tentar descobrir quem ela era realmente, somada às inseguranças e incertezas que, naturalmente, acompanham a transição da adolescência para a idade adulta, criaram a tempestade perfeita de angústia emocional. Field explicou que a sua depressão era acompanhada por aquilo a que chamou esta urgência, esta ansiedade, esta necessidade de encontrar algo que se estava a alastrar dentro de mim. Estas palavras captam a energia inquieta que ela transportava dentro de si, como se procurasse uma válvula de escape ou um meio de expressar emoções demasiado grandes para conter. Não era simplesmente tristeza, mas uma sensação persistente de incompletude. A impressão de que o seu espírito estava a embater contra paredes invisíveis, ansiando por liberdade, clareza e propósito. A ansiedade que ela mencionava manifestava-se frequentemente como um questionamento implacável do seu próprio valor e identidade.
Era como se soubesse que havia algo importante prestes a emergir dentro de si, mas não tinha um mapa para seguir, nem garantia de que algum dia descobriria o que era.